Boa noite, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe nessa noite, Deus abençoe a todos vocês que estejam participando dessa live com a gente. Estamos iniciando aqui o nosso momento que nós fazemos na igreja, às quintas-feiras, que é o nosso reunião de ensinamento da Palavra de Deus. Então hoje a gente está aqui, mais uma vez, reunidos para juntos louvar e agradecer o nome do Senhor e ter um momento aqui da Palavra de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando com a gente aí. Deus abençoe de coração. Uma boa noite, Stephanie. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Graziane, Robson, a todos que estão participando aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Dá uma boa noite. A paz. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, nos permitiu, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Agradecer ao Senhor pelo livramento que o Senhor também tem nos concedido, pelo pão. E eu quero te convidar a você fechar seus olhos e orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, exaltar o teu nome. Senhor, queremos te louvar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos surpreendido com a sua fidelidade. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por cada lar, Senhor, representado nessa live, Senhor. Quero te agradecer pela minha casa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, Senhor. Senhor, queremos te agradecer, Deus, pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado aos nossos que estão longe de nós. Senhor, que nós não podemos ver, não podemos ajudar, mas o Senhor tem estado com ele e suprido todas as necessidades. Queremos te entregar este culto de oração em tuas mãos, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, que o Senhor venha nos atender, Senhor, com a sua infinita misericórdia. Te louvamos, Senhor, e te entregamos este culto em tuas mãos com um cheiro suave. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês, todos os irmãos que estão assistindo, Ruth, o Alain, Paulinho, Martinha, todos os irmãos que estão acompanhando com a gente, Josias, Deus abençoe vocês, Bibiu, irmã Camila, Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando com a gente aí nessa noite. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós vamos estar compartilhando nessa noite uma palavra que causa muita dúvida, muitas dúvidas às pessoas que ouvem, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos entender nessa noite aí, não sei se está audível, todos estão ouvindo bem, está audível. Nós vamos estar nessa noite participando aí, tirando algumas dúvidas, tirando algumas... Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe Cláudio Hipólito, Deus abençoe em nome de Jesus. Tirando algumas dúvidas de umas coisinhas que a gente tem, alguns pensamentos que nós temos a respeito disso, tá bom? Está aqui em Mateus capítulo 12, começa com a cura de um rapaz que era cego e mudo, e era cego e mudo por obra do espírito imundo. Então a gente vai ler aqui, a gente daqui a pouco vai estar falando a respeito. Mateus 12, versículo 22, acompanhe com a sua Bíblia, por favor. Está em Marcos também e está em Lucas. Essa passagem está nos evangelhos sinóticos, que a gente chama de evangelhos sinóticos. Bem-vindo, Camila, bem-vindo, em nome de Jesus. Que é um evangelho que são iguais, idênticos, sinóticos significa idêntico. Ângela Andrade, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mateus 12, 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam:
E este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maior dos demônios. Jesus, porém, conhecendo meus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente chegará o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem é comigo, não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado é blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Acabei de ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo de número 32. Lembrando que, como eu disse, também está em Lucas e em Marcos. Lucas 3 e Lucas 11 e Marcos 3. Bom, eu gostaria nesse momento, então, um cântico de adoração ao nosso Deus. Miriam, seja bem-vinda, Luiz Henrique, Jonas, sejam todos muito bem-vindos, por favor. Queridos, nós vamos cantar um hino conhecido, para você poder louvar aí na sua casa também. Chama seus familiares, chama para o quarto, chama para a sala, para a gente louvar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Moerli, junta todo mundo aí, Osias, Sueli. Chama a Fernanda, Bebeu. Queca, Alexandre, Carol, Lucas. A paz, Nética. Um beijão aí do Lucas. Carol e Alexandre. É um hino conhecido, para que nós possamos cantar todo mundo junto. Não
lemos em Mateus capítulo 12, mas também essa passagem está em Marcos capítulo 3 e também em Lucas 11. Aqui em Marcos 3, versículo 20 diz: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioria dos demônios que espera os demônios. Nós lemos Mateus, está em Marcos, também está em Lucas, eu quero ler também em Lucas 11, verso 14. Lucas 11, verso 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E a multidão se admiravam. Mas algum dentre eles diziam: ora, ele espere os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Nós estamos baseando a nossa palavra em Mateus, mas eu li com vocês que ela também está em Marcos e também em Lucas, Marcos 3, Lucas 11, nós estamos em Mateus 12. Preste bem atenção no que a gente vai transmitir aqui pela misericórdia de Deus essa noite. A blasfêmia, ela significa uma injúria, uma calúnia, uma vituperação, difamação, falar mal. É isso que significa a palavra blasfêmia. Mas a gente vai andar um pouco mais que isso, porque a gente vai começar a crescer um pouquinho de como a gente estuda, como a gente lê a Bíblia. Quando a gente estuda hermenêutica, a gente aprende que a Bíblia explica a própria Bíblia. A gente aprende que a gente tem que conhecer o original, o grego ou o hebraico, a nossa própria língua, que no caso é a gramática da língua portuguesa, são esses 4 pilares, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia, a língua no original, grego ou hebraico, a nossa gramática, no caso a gramática da nossa língua, a língua portuguesa, e o quarto, que é importante, olha lá quem está rindo, é você ler o texto. O texto todo. Porque às vezes a gente pega um versículo ou uma parte da Bíblia e quer fazer ali em cima uma doutrina, em cima daquela parte da Bíblia. E aí a gente cria uma série de coisas em cima daquela partinha daquele versículo que você pegou. Se você for embasar em versículo, você vai dizer que Deus é mau, porque lá em Jó diz isso. Vai dizer que o mal vem de Deus. E não é verdade. Não é isso? Mas era como eles entendiam. Tanto bem quanto mal vem de Deus. Também no Antigo Testamento você vai entender que para eles, se você for olhar a morte no Antigo Testamento, eles vão entender que todos iam para o mesmo lugar, o lugar dos mortos. Todos estavam no mesmo lugar. Todos. Beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado. Os 4 pilares da hermenêutica, da interpretação de texto. Lembra? Falei agora para vocês. Então você tem que ter muito cuidado. Ler todo o contexto. Falei que a Bíblia explica a própria Bíblia, então você lê em outras passagens, se tiver correlatos com o caso aqui no Evangelho Sinóticos. Para que haja uma doutrina, você tem que ter embasamento em outras passagens da Bíblia, não pode ser um versículo. Tá bom? Tem que ter partes disso aí explicando, e não pode ser um versículo, tem que ter ela em outros lugares, falando sobre aquilo. A Bíblia diz aquilo ali, não é um pensamento, certo? Como tem lá em Gênesis capítulo 6, que fala que os filhos de Deus olharam as mulheres e se relacionaram com elas. Aí um monte de gente conjectura uma série de coisas. E aí você vai olhar, está isso mais em algum lugar? Não, não está.
Então a gente não pode criar uma doutrina sobre aquele assunto. E o mais importante ali não era isso, aquele assunto. O mais importante ali era outro assunto. Beleza? Então a gente vai aprender um pouquinho aqui. Tá? Eu já quero te adiantar. Essa cadeira está indo embora. Eu só quero te adiantar uma coisa importante aqui. Né? Nós lemos em Marcos 3 que os parentes de Jesus, eles também não entendiam que Jesus era o Cristo. Eles também não entendiam que Jesus era o Cristo. Os parentes de Jesus queriam, se pudesse, né, fazer uma intervenção e levá-lo, porque ele é o chefe da família. Após, a gente entende aqui que José morreu e Jesus é o chefe da família, é o irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho. E aí os irmãos dele, ele tem irmãos homens e meninas também, mulheres, procuram ele para liderar a família. O homem tem mais de 30 anos para liderar a família. Procuram ele para liderar a família. E Jesus está no seu ministério, na sua missão. E eles não entendiam. É possível isso? Infelizmente é. Os próprios irmãos de Jesus não entendiam que ele era o Cristo. Não entendiam a missão dele. Os próprios irmãos de Jesus não entendiam a missão dele. Ao ponto de eles dizerem aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, você leu comigo, ele está fora de si. Ele não para nem para comer. Ele não tem para nada. Não é normal isso aí. Ele tem que estar com a gente. Ele tem que ir lá para casa, cuidar da casa. E aí você vai ler comigo agora Mateus 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. O cara era cego e mudo por obra do espírito imundo, certo? Nós lemos isso em Lucas também. Mateus já não fala isso. O Marcos não fala isso. Ele era cego e mudo por obra do espírito imundo. Muito bem. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Isso trouxe problema. Quando eles dizem ele é o Messias, ele é o rei que havia de vir, filho de Davi, ele é o rei. Não sei se você já reparou, talvez sim, o Evangelho de Mateus começa a genealogia através de Davi. Por que através de Davi? Porque Davi é o rei, e eles querem apresentar Jesus de Mateus como rei. E Lucas, ele vai lá de Adão, porque ele quer apresentar Jesus como homem. Então preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Preste bem atenção. Quando Jesus faz uma operação de maravilha, expele o espírito imundo, e aquele homem que era cego e mudo começa a ver e a falar, tinha uma coisa que o inimigo não podia negar. Ele não podia negar: esse cara tem alguma autoridade sobre o espírito imundo. Eles não podiam negar isso. Ele tem autoridade sobre o espírito imundo. Ele tem autoridade sobre o espírito imundo. Nós vimos essa manifestação do espírito imundo. E a partir do momento que o espírito imundo foi expulso, o camarada começou a ver e começou a falar. E aí pensaram: e agora? Como é que nós vamos rebater essa ideia que começou a surgir? Ele é o filho de Davi. Será que ele é o filho de Davi? Será que ele é o rei? Como tirar essa ideia da cabeça do povo? Versículo 24 do capítulo 12 de Mateus. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios.
Bom, gente, a ideia de Beelzebul é senhor das moscas, aquele que estava juntos de animais de putrefação, né? Os animais estão em decomposição, aquela coisa horrorosa, lugar de imundícia, de sujeira, de muita imundícia, de muita sujeira. Por isso que vocês ouviram um estudo que eu dei aqui atrás, um tempo atrás, que Jesus falou assim: onde estiver o cadáver, ali estará o abutre. Lembra? Eu falei isso aí. A ideia é essa. Por aquele que está em lugares de pessoas de decomposição, lugar sujo, lugar imundo. Essa é a ideia. Então ele diz: olha, ele está fazendo isso, porque ele não podia negar que Jesus não tinha autoridade sobre o espírito imundo. Ele não podia negar isso. Ele não podia negar que Jesus tinha autoridade sobre o espírito imundo. Então ele tem uma forma de dizer: tem que falar que está acontecendo alguma coisa. Eu vou falar o quê? Já sei. Quem enviou ele? Se ele opera por obra do espírito imundo, o maioral deles, quem enviou ele? O maioral dos demônios, o maioral do espírito imundo. Então quem enviou ele? O maioral do espírito imundo. Ele opera por quê? Pelo poder do espírito imundo. Então ele está fazendo uma enganação. Quem enviou, quem opera e o objetivo: enganar. Vou repetir: quem enviou? O maioral do Beelzebul. Ele opera pelo espírito do Beelzebul. Qual a função? Enganar, confundir. Bom, gente, acho que você já está começando a pegar a ideia do que está acontecendo. Acho que você já começou a entender aí sobre o blasfêmia do Espírito Santo. Muito bem. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E aí eu digo que aqui, esse versículo é a base para o entendimento do que está acontecendo. É a base para o entendimento do que está acontecendo aqui. Tem como abrir um pouquinho a janela? Estão vendo? Está com calor? É a base para o entendimento. Você vem vindo, Maciel, Josiel, Cris, Emília Bernardo. É a base para o entendimento sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Aqui, tem me ouvido, Bibiu? É a base. Olha só o que diz aqui. 26. Se Satanás espera de Satanás, dividido está contra si mesmo. Pois como subsistirá o seu reino? Gente, eu tive a oportunidade de estar em países onde houve guerra civil. Não sei se todos sabem o que significa guerra civil. Guerra civil é quando um país briga entre si. Né? Às vezes o grupo é contra o líder que está lá no governo, e aí levanta-se um grupo, né, contra aquele outro grupo, e eles começam a brigar. Guerra civil. Começam a lutar entre eles. E aí eu quero dizer para vocês que eu, infelizmente, vi países em guerra civil que lutaram entre si, um grupo contra outro grupo dentro do mesmo país. Se chama guerra civil. E uma coisa que eu nunca entendi na vida, na época, era Nelson Mandela estar preso. Eu tive a oportunidade também de estar na África do Sul. Nelson Mandela estar preso dentro da África do Sul. Eu nunca entendi aquilo. Eu nunca entendi Nelson Mandela preso dentro da África do Sul por uma minoria de ingleses, pouquinho de inglês, pouquinho mesmo.
se ele era o libertador, o cara. Aquilo nunca entrou na minha cabeça, eu nunca entendi aquilo. Até eu tive a oportunidade de conversar e conhecer na história sul-africana. E aí eu entendi que Nelson Mandela não era unanimidade na África do Sul. Por isso ele continuava preso. Porque ele não tinha o apoio que a gente que está aqui do outro lado achava que tinha. Não tinha. Porque se ele tivesse o apoio da população, do povo, da massa, ele não estaria preso dentro do próprio país, gente. Com um pouquinho só de inglês. Você entende? Como que um grupo dividido não consegue. Jesus é bem claro. Um reino dividido não subsiste. Não tem como. Não anda para frente. Não anda. Não anda. Um corpo dividido, um grupo dividido, um país dividido não anda. E nós brasileiros estamos passando um momento que você entende perfeitamente o que eu estou falando. Nós estamos num momento onde nós temos um problema de saúde, por isso que nós estamos fazendo vídeo por celular, a gente não está nos cultos na igreja. Um problema de saúde, tá? Um problema que se chama pandemia, uma guerra, uma doença que atingiu países no mundo. E nós estamos vivendo um momento agora, hoje, no Brasil, que é assim. Dividido. O inimigo não é o coronavírus. O inimigo está dentro da nossa casa. E isso é complicado, porque causa confusão. O presidente diz uma coisa, o ministro da Saúde diz outra, e aí vem o presidente da Câmara diz outra, vem o presidente do Senado diz outra, vem até o STF agora está se metendo na conversa. Você está entendendo claramente o que eu estou falando? Quando há guerra dentro, Jesus está dizendo isso, quando há guerra dentro, não precisa vir ninguém. E guerra dentro é divisão, e ninguém consegue andar com divisão. O cerne desta palavra aqui é isso aqui, gente. Ele diz, olha, preste atenção no que você está falando, você está falando besteira. Se eu expulso por obra do Espírito Imundo, então o reino dele está dividido. Tem dois líderes aí, ele e eu. Porque o reino dividido não subsiste, não tem como andar. Quer ver outra coisa? Que talvez seja de conhecimento de alguns, não de todos, mas é importante vocês saberem, né? Como é que o pessoal saía de navio nas costas da África e entrava dentro daquelas florestas, porque era floresta enorme, e pegavam os negros lá e traziam para ser escravos? Como é que você acha que era isso? O cara chegava num lugar que ele não conhecia ninguém, entrava lá dentro da floresta, pegava um negro, trazia, botava no navio e trazia para cá para ser escravo. Como é que você acha que acontecia isso? Como é que você acha que acontecia? Eu vou te explicar. As tribos brigavam entre elas e a tribo vencedora pegava os perdedores e entregava na mão dos caras. Reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. Beleza? Muito bem. Versículo 27. E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos vos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que quer dizer isso? Você disse que era por obra do Espírito Imundo. Então, quem enviou foi ele, quem opera é ele, e o objetivo aqui é confusão. Agora, se quem me enviou foi Deus, e quem opera através de mim é o Espírito Santo de Deus, então o reino de Deus já chegou. Aleluia. Amém. Deu de entender? Se os fariseus têm razão,
Quem enviou Jesus foi o Espírito imundo. E o que ele faz é por obra do Espírito imundo. E o objetivo dele é a confusão. Aí Jesus diz: se quem me enviou foi Deus, e quem opera maravilhas através de mim é o Espírito Santo, o reino de Deus já chegou. Eu quero ver você falando glória a Deus aí. Bota um glória a Deus aí, meu irmão. Bota um glória a Deus aí. Bom, versículo 28, né? É o que nós lemos. Porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Né? Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Não tem como fazer, senão tirar primeiro a autoridade que há sobre aquele que pensa ter alguma autoridade. E aí, a partir de então, é o que Jesus diz, uma coisa maravilhosa: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você avança e ele recua. Aleluia. Porque o inimigo foi amarrado. Bom, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. Mateus 12, 30 que nós estamos lendo. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E aí vem o 31, que é a dúvida de muita gente. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. E eu quero que você preste bem atenção. Diz aqui em Mateus: nem neste mundo, nem no porvir. Mas em Marcos 3, deixa eu abrir aqui, por favor. Eu quero ler para você. Ele dá uma ideia. Mas em Marcos 3, diz, Marcos 3, 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Réu de pecado eterno. Por isto, porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Meu amigo, qual é a ideia? Quando se nega a operação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, quando se nega o fundamento de Jesus, quando se nega quem o enviou, quando se nega quem está operando através dele, e quando se nega o que está fazendo, você está negando, você está falando mal, você está vituperando, você está difamando. Preste bem atenção. Quem enviou? E aí eu quero ler para vocês que em Levítico 24, verso 10 a 16, diz que a blasfêmia contra o nome de Deus era um pecado imperdoável no Antigo Testamento. O judeu não pronunciava o nome de Deus para não blasfemar, com medo de pecar. A palavra de Deus é uma palavra que vai acontecer para a gente no Novo Testamento cristão. Ela não existia.
para os judeus, essa palavra Deus. Por isso Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu. Beleza? Meu amigo, eu quero que você entenda bem. Não é aquela história que as pessoas entendem, né? O fulano está falando em línguas estranhas. E aí a criança riu daquilo. Olha, cuidado. Não é isso. Não é quando alguém começa, né, nas igrejas pseudos pentecostais, porque o pessoal acha que é pentecostal e os congregacionais, presbiterianos e batistas não são pentecostais. E aí eu quero dizer para você que a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então não existe igreja que não seja pentecostal, porque Pentecostes é um dia, o dia de Pentecostes. Então a palavra pentecostal é uma coisa inventada pelo homem. A palavra pentecostal é uma coisa inventada pelo homem, para dizer que é uma igreja cheia do Espírito Santo, para dizer que uma igreja tem mover de Deus e essas coisas assim. Uma coisa inventada por nós, pelo homem, o homem que viu isso. Se você ler em Atos 2, vai dizer o dia de Pentecostes, morreu assim. A ideia ali era marcar o dia que o Espírito Santo de Deus começaria a tocar toda a carne. Porque na Trindade, quem toca o homem é o Espírito Santo. Sempre foi e sempre será. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra em todos aqueles homens que ele tornou juiz, gente. Todos. É o Espírito Santo em Moisés, é o Espírito Santo de Deus em Davi, é o Espírito Santo de Deus em todos os homens que ele fez. Inclusive tem uma passagem maravilhosa de Ezequiel, que ele fala: filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, e eu falarei contigo. E aí muitos pregadores omitem a parte importante dessa passagem. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Aí a Bíblia diz: e o Espírito de Deus entrou em Ezequiel e colocou ele de pé, porque o homem não consegue ficar de pé na presença de Deus. O homem só consegue ficar de pé quando a glória de Deus se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Então, amigão, não existe essa história. Todos nós, se formos ver uma visão humana, né, de pentecostal, todos nós somos. Mas algumas igrejas que se acham mais espirituais que a outra, tem essa história de línguas estranhas, tá? de pessoal mover ali e tal, dançar, aquela coisa toda, e às vezes, porque a criança riu, porque alguém falou uma coisa, falou outra, não sei o quê. Não, não é isso, gente. Blasfêmia é uma ação onde você nega muito mais que alguém girar em círculo, muito mais que alguém lhe fala línguas estranhas, muito mais que alguém dizer que teve uma visão e não teve, muito mais que alguém dizer que teve uma profecia e não teve. É muito mais que isso. É negar a ação de Deus na vinda de Cristo, é negar a ação de Deus em tudo. E sabe quem é essa pessoa que vai negar tudo isso? Chama-se o anticristo. E ele vai dizer que é ele que é Deus. Ele é Deus. Porque ele vem por operação do Espírito imundo. Nós já lemos isso aqui. Ele vem. E ele vai dizer que Jesus não veio. O Messias não veio. Quem ele estava aguardando é ele. A blasfêmia. O pecado que não tem perdão. Não é os ateus, não são os ateus. Porque muitos ateus são alcançados, gente. Se fossem os ateus, eles nunca seriam convertidos. E quantos ateus foram convertidos? E aqui diz bem claramente, você leu comigo Marcos capítulo 3, que é o pecado eterno. Você leu comigo aqui em Mateus 12, versículo 32. Não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Concordando com Marcos 3, eterno. Não é um momento que a pessoa é salva, outro momento não é mais salva. Não é isso. A gente entendia que eram as pessoas que não são salvas, que são ímpias, né? As pessoas que não têm Cristo. Mas um dia Cristo encontra. E aqui está dizendo bem claramente que as pessoas não vão ter perdão nem agora, nem nunca.
quantas pessoas Jesus encontra e salva. Pessoas que falavam coisas horrorosas, negando a obra da criação. Quantas? Quantas? Negando a obra da criação, negando a existência de Deus, negando a misericórdia, negando a graça. Quantas? Jesus salvou, Jesus encontrou. Esse pecado é um pecado imperdoável, mas ele não é imperdoável no momento, não. Ele é imperdoável eternamente. Existe uma raça de seres que Deus criou que não serão resgatados. Eles são chamados de anjos caídos. Em Hebreu diz que Jesus não resgata anjos. Jesus não resgata anjos. E nós estamos lendo aqui Marcos 12, lemos também Lucas 11 e Marcos 3. Esses três falam da mesma passagem. Vou fazer a reconstrução. Jesus expele um demônio de um garoto mudo e cego. E a partir do momento que o menino começa... Deixa eu tomar um golinho de água, gente. Jesus expele o demônio de um garoto mudo e cego. A partir do momento que Jesus expele esse demônio, desse garoto mudo e cego, os fariseus e escribas começam a pensar: ele tem autoridade sobre o espírito imundo. E as pessoas começam a gritar: será que é ele o filho de Davi? Será que ele é o rei, o Messias, aquele que havia de vir? E aí os fariseus pensam: nós temos que falar alguma coisa. Não podemos negar a autoridade que ele tem sobre o espírito imundo, mas temos que falar alguma coisa. Temos que tirar isso. Alguma coisa tem que falar. E eles têm a brilhante ideia: você faz isso por obra de Beelzebul. Achamos a solução para o problema. Eles: rapaz, vocês estão falando uma grande bobagem. Vocês estão falando uma grande besteira. Uma grande bobagem, uma grande besteira. Porque se Beelzebul me enviou e é ele que faz tudo isso, a Bíblia vai dizer, não é isso? Que o nosso inimigo, ele é astuto, a inteligência voltada para o mal, e ele é mau em toda a sua essência, gente. Tudo que ele faz é para o mal, sempre será. Bom, sempre será. Bom, quem me enviou foi ele, quem opera é ele, então minha mensagem é de confusão. Beleza. Aí ele diz: olha, mas se Deus me enviou e quem opera através de mim é o Espírito Santo, então Deus me enviou, quem trabalha através de mim é o Espírito Santo, e eu estou anunciando o reino de Deus, e o reino de Deus já chegou. E aí ele começa a falar: olha, gente, tomem cuidado, porque todos os pecados são perdoados, inclusive contra a minha pessoa. Ele fala: o filho do homem. O que ele quer dizer quando ele fala o pecado contra o filho do homem, gente? Eu disse aqui semana passada que o filho do homem, Jesus está falando dele encarnado, como pessoa, como homem. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com o filho do homem? O que ele quer dizer com isso? Eu sei, você sabe? Foi o que nós fizemos com ele, gente. Ele foi mastigado no meu e no seu lugar. Ele foi machucado no meu e no seu lugar. Aqueles homens bateram nele e fizeram tudo o que você poderia imaginar, na carne. E mesmo assim Jesus os perdoou. É isso que acontece com você quando você toma Santa Ceia. Santa Ceia é algo fantástico. O pessoal acha que pegar um pão é algo maravilhoso. Tem muita coisa ali, tem muita coisa boa ali. Ó, quanta coisa boa tem ali. Mas Jesus não para aí. Ele diz: olha,
Quem comete pecado contra mim será perdoado. Mas quem comete pecado contra o Espírito Santo de Deus, esse não será perdoado, nem agora, nem por vir. Como diz Marcos 3, pecado eterno. É para a eternidade. E aí, quando a gente fala de eternidade, entra uma palavra maravilhosa. Porque a palavra eternidade é tempo sem tempo. Tempo sem tempo. Não aconteceu agora. Isso acontece ontem, hoje, amanhã e sempre. Por isso que essa pessoa, por isso que essa situação, por isso que não tem perdão. Aconteceu, acontece e acontecerá. O verbo é assim: aconteceu, acontece e acontecerá. Eternidade. Não é a questão de uma criança que ri, como eu disse, não é nada disso. É negar. Mas esse negar não é um negar humano. Ele é muito maior que isso. Aqui, Jesus está dizendo para ele: olha, cuidado. Cuidado. E hoje dei um exemplo com uma pessoa aqui, sobre o seguinte. Tem uma passagem na Bíblia que vai tipificar a Trindade e a Igreja, que é o casamento de Isaac com Rebeca. Abraão simboliza o pai, Isaac simboliza Jesus, o noivo, e o servo de Abraão simboliza o Espírito Santo. E Rebeca simboliza a noiva, a igreja. E quem vai buscar a igreja é exatamente o servo, ou seja, o Espírito Santo. E ele guarda a noiva, ele guarda Rebeca até o encontro com o noivo. E o noivo, quando vê a noiva, vai lá, encontra com ela e tem as suas núpcias. É igualzinho, gente. Gente, o Espírito Santo de Deus estava na obra da criação em Gênesis. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava por sobre a face da terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, significa no hebraico chocar, gerar vida. Irmão, não tem como nada acontecer sem a presença do Espírito de Deus. É isso que Jesus quer dizer. Não tem como nada acontecer sem a presença do Espírito de Deus. Obra nenhuma. Inclusive o casamento da noiva com o noivo, gente. Tudo. Você vai ler lá em Efésios, capítulo 1, que ele é o guardião da noiva. Jesus diz: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele veio e está dentro da gente, na Trindade. Quem se comunica com o homem é o Espírito Santo. Não tem, gente. Não tem como qualquer coisa acontecer sem a obra do Espírito Santo. Então, gente, não é um negar de palavras, ou até mesmo de atos, ou até mesmo, como diz Berkoff, né, é um teólogo conhecido, de muitos estudiosos da palavra, e muito considerado. Ele diz que aqueles que não são salvos são eles que blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas eu entendo que vai muito além disso. Não é só não ser salvo, vai muito além disso. Não é só negar a salvação que é dada de graça. Vai muito além disso. Vai muito além. É como se você, como noiva, como Rebeca, que foi agraciada de ser escolhida
para estar no seio de Abraão. E aí, rebela-se. A ideia no Novo Testamento é de apostasia, rebelião. E não sei se você prestou atenção nos estudos que a gente deu semana passada, diz que o anticristo viria no período da apostasia, ou seja, da rebelião. Se levanta contra tudo aquilo que é Deus, contra tudo aquilo que é Deus, contra tudo aquilo que é Deus. E a Bíblia diz em Daniel que ele fala coisas contra Deus, profere blasfêmias contra Deus. Existem pessoas que um dia acreditaram em mentiras, mas glória a Deus que eles foram encontrados pelo Espírito Santo. Então, não é blasfêmia, porque isso aí é um pecado eterno. Mas existe uma coisa que eu quero que você entenda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque Jesus disse que o mais importante aqui nessa passagem é: um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Um país dividido não subsiste. Uma cidade, um estado, uma igreja, seja o que for, dividida não subsiste. Ele diz, e a gente vai ler lá em Efésios capítulo 6, que o reino do adversário, ele é bem organizadinho. Principados, potestades e outras coisas mais. É bem organizadinho. Para causar desordem, tá? E eu quero que você entenda. Por favor, meu irmão. Por favor, meu irmão. Que é a coisa mais importante que Jesus diz aqui: o reino dividido não subsiste. O assunto principal daqui é: Jesus diz, eu vim enviado por Deus. O que eu faço é por obra e graça do Espírito Santo. E a minha função aqui é anunciar o reino de Deus. Alguns entenderam o que Jesus disse. Outros não entenderam naquele dia, mas foram entender lá na frente, como diz no Evangelho, como diz no livro de Atos, que muitos desses homens foram salvos lá na frente. Esses mesmos que um dia negaram Jesus, que um dia falavam besteira, dizendo, olha, ele opera por poder de Beelzebul. Muitos desses aqui foram salvos lá na frente. No livro de Atos diz isso. Juntamente com os irmãos dele. Os irmãos dele também não entendiam nada. Mas eu quero que você entenda. Haverá uma pessoa, e ela se chama Anticristo, que vai proferir blasfêmias, vai se levantar contra tudo que é Deus, tudo que Deus fez. Vai botar defeito em tudo, vai falar mal de tudo. Tenta convencer pessoas, sabe? Botando defeito em tudo. Tudo você pode imaginar. Não tem aquelas pessoas que colocam defeito em tudo? Quer ver uma coisa? Você vai entender claramente. Quando alguém está contra, vou dar um exemplo de uma igreja, de repente uma igreja que não está legal. E aí o camarada está querendo arrumar um problema na igreja. E aí ele fala o seguinte: poxa, não fizeram nem um bolo. Dia das Mães, fizeram um bolo. E aí fazem um bolo, ele falou. Aí fazem o bolo, ele fala assim: para que gastaram tanto dinheiro?
Se faz, ele reclama. Se não faz, ele reclama. Sempre ele vai colocar defeito. Sempre. É isso aí. Vai tentar desconstruir. Tirar a mente do homem que Deus é bom. Se Deus é bom, por que permite isso? Se Deus é bom, por que acontece isso? Porque se Deus é bom, por que acontece aquilo? Se Deus é bom, vai tentar desconstruir. Como os fariseus tentaram desconstruir da mente das pessoas aqui em Mateus 12, que aquilo que estava acontecendo ali era o reino de Deus que havia chegado. Tentaram desconstruir da mente deles. Os fariseus fizeram isso. Estamos lendo Mateus capítulo 12, Sérgio. Seja bem-vindo, pastor Sérgio. Tentaram desconstruir. Dizendo, olha, o que eles estão fazendo, o que ele está fazendo é por obra de Beelzebul. Tentaram desconstruir. Porque eles dizem, olha, eles devem ser o filho de Davi. Vai tentar desconstruir da mente do homem. Vai tentar tirar da mente da gente que Deus é bom. Vai tentar tirar de dentro da humanidade aquele que é mais importante para que a humanidade viva, Deus. E o Espírito de Deus é fundamental. Não há como, gente. Não tem como. Alguns até falei aqui nos estudos passados que as pessoas falavam que o que detém lá na licença que a gente deu, as pessoas falam que é o Espírito de Deus, né? Que o Espírito de Deus vai ser tirado da terra, aquela coisa toda. Não tem como, gente. A gente falou lá. Não é o Espírito de Deus. Não é a igreja. É a lei de Deus. Vão tentar botar toda a bagunça que tem. É o que a gente está vendo aí. Toda a bagunça. Tem pessoas, gente, que estão mais voltadas para fazer bagunça do que para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas olham para a igreja e veem a igreja com desdém? Quantas pessoas olham para a igreja e veem a igreja com desdém? Porque veem na igreja uma bagunça tremenda. Vem na igreja uma confusão. Vem líderes que se levantam, estão bilionários. E estão ali escancaradamente para enriquecer. E causam confusão. Quantas pessoas que estão ali e estão dando escândalo? A palavra escândalo, na verdade, significa oposição. Né? Eu quero dar uma dica para você. Quando você for ler lá no dicionário, geralmente o dicionário tem duas traduções para aquela palavra. A primeira é saber o 1 e o 2, também tem até 3. Geralmente a primeira é a palavra na íntegra. Porque a nossa língua portuguesa ela é formada do ajuntamento do grego com, né? Do grego com latim. Algumas palavras são formadas do juntamento de grego e latim. Algumas são grego, outras latim. E outras são formadas do grego e latim, ajuntamento, tá? Então, essa palavra, por exemplo, escândalo é uma palavra grega. Ela significa oposição. Você vai ler ela na primeira. Na segunda, ela vai dizer assim, gritaria, confusão. Né? Porque se tinha oposição, geralmente na oposição tinha gente gesticulando, gritando, fazendo aquele estardalhaço todo. Aí você vai ver que uma das traduções, a primeira é o que realmente na íntegra, e a segunda é o que nós chamamos de usos e costumes. Beleza? Então a palavra escândalo
ela significa oposição, mas no uso e costumes, gritaria, confusão. Quantas pessoas criando confusão? E aí as pessoas ficam no meio do caminho. O que eu vou fazer lá? Se as pessoas lá brigam, se as pessoas lá discutem, se as pessoas lá fazem isso, fazem aquilo outro. Isso. Eu quero dizer para você que Jesus tem uma mensagem maravilhosa. Ele diz: e quem me enviou foi meu Pai. Eu trabalho por obra e graça do Espírito Santo. E o que eu vim trazer para vocês é o reino de Deus. E tudo que tentar desconstruir, ou qualquer coisa que tentar desconstruir isso, é blasfêmia contra o Espírito de Deus. E não tem perdão. Tudo e qualquer coisa que tentar desconstruir, qualquer instituição, qualquer coisa que tentar desconstruir, é réu eterno. Marcos 3. Mas eu e você, para a glória de Deus, nascemos para dar bom testemunho. Eu quero ver um glória a Deus aí, meu irmão. Eu quero ver um glória a Deus seu aí. Coloca o glória a Deus aí. Nós nascemos para dar bom testemunho. Nós nascemos para testemunhar esse Jesus. Nós somos criados e gerados para que esse Deus seja honrado e glorificado. Um dia, nós estaremos com Jesus na glória. Um dia, assim como Rebeca foi até Isaac, nós iremos até Jesus. O Espírito de Deus nos levará até Ele. O judeu, ele não entende a Trindade, ele não fala da Trindade, a Trindade para ele não existe. Mas eu quero que você guarde essa palavra. Nós, graças a Deus, fomos alcançados. E quem um dia Jesus resgatou, não tem como blasfemar contra o Espírito Santo, porque quem tira você do lamaçal do pecado é o Espírito Santo. Quem ministra a palavra aqui agora é o Espírito Santo. Quem fala com você é o Espírito Santo. Hoje eu botei aí uma palavra no Facebook, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, se eu não me engano, versículo 2. Diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. São as últimas palavras de Davi. Olha que Davi deu uns vacilos violentos, meu irmão. Davi deu uns vacilos violentos. Davi mandou matar um cara. Davi teve relações e traiu com a mulher do cara. Teve um filho. Olha, Davi fez umas loucuras. Davi não foi bom pai. Davi como pai, horroroso. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Deus te abençoe nessa noite. Deus muito te abençoe. Em nome de Jesus. Cristiano? Estou aqui chamando a minha adjutora para ajudar a gente aqui. Em nome de Jesus. Pedrinho, Deus abençoe, irmão. Dá um beijão na Ana aí e nas crianças. Forte abraço. A Maria, Deus abençoe. Cultão aí na casa da Maria. Pauline, a galera toda. Né? Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, com a Silvia, Deus abençoe. Coloca aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Se não ficou claro, coloca aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, irmão, coloca aí, tá bom? Em nome de Jesus. Suelen, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Senhor parou de transmitir. Vai cantar? Você parou aquela música ali? Uhum. Tá bom? Tá. O Senhor parou de transmitir. Presta atenção na letra dessa música. Presta atenção na letra dessa música. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um Pobre
abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Deus cuide de você. Trate com você. Segura aí para mim, por favor. O Espírito de Deus, que foi dado para mim e para você, Jesus derramou. Assim que quando chove e todos são molhados, a casa é molhada, a rua é molhada, a sua calçada é molhada, tudo é molhado. Se você estiver lá fora, você também é molhado. E a gente não pode negar que está chovendo. A gente não pode negar, não tem como. O Espírito de Deus possa ser como aquela névoa maravilhosa, aquela neblina maravilhosa da manhã, que renova todo dia, sobre minha vida e sobre a sua vida. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus abençoe você, meu irmão, poderosamente, pelo poder do Espírito Santo. Outro dia a gente conversa mais, explicando sobre a questão do Espírito Santo. É maravilhoso. Por que a gente ora e é Ele que leva a nossa oração? Por que quando a gente adora, é Ele que leva a nossa adoração? Por que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ele que regenera a nossa mente. A palavra de Deus vai dizer ainda em Gálatas sobre o fruto do Espírito. Poxa, é coisa demais, maravilhosa mesmo. E sem Ele, não tem como acontecer nada não. Bom, impossível. A Bíblia diz que Jesus ressuscita pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas, sobre o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desce como forma corpórea de pomba, não quer dizer que foi uma pomba, como forma corpórea de pomba, está bem claro lá em João, sobre Jesus. Então, não tem como nada acontecer sem a presença do Espírito Santo. Não tem como negar, como ar que você respira, não tem. E é como suicídio. Você negou o que Deus te deu de graça. Mas que nessa noite você possa sair daqui regozijando, revigorado, porque o Espírito de Deus está sobre você. E estamos passando por um período de pandemia, de doenças, de problemas de saúde, essas coisas todas, tudo isso está acontecendo. Mas quem diz que Deus não existe, quem diz que Deus não está fazendo coisa boa, que nega tudo, nós temos que dizer, glória a Deus. Eu sei que meu Deus, como disse Jó, no momento mais difícil da vida dele, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Guito, obrigado aí, Guito. Wagner e Casimiro, Deus abençoe, Guito. Forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma excelente noite. Tenham todos uma noite de sono reparadora. A gente vai estar fazendo uma oração aqui. Vou convidar meu filho Isaac. Vem cá, Isaac, para estar fazendo essa oração final. Meu filho Isaac, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Guito, essa é a minha família, Guito. Minha esposa, meu filho mais novo, meu filho do meio, meu mais velho não está aqui, que está na Marinha. Mas Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Maria Corrêa da Silva, Deus abençoe. Deus abençoe de coração. De coração. Meu filho Isaac vai estar fazendo a oração final. Deus abençoe, Maria. Olha, no céu, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia. Quero agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela essa live, pelas pessoas que puderam ver e que não puderam ver. Ajuda a gente que na próxima vez mais pessoas possam ver. Ajuda a gente, essa oração que eu faço, logo a gente esteja bem. Essa oração que eu faço, que ele diz no nome de Jesus, amém. Em breve, essa situação vai toda passar. Fique atento quanto àqueles que querem levantar uma objeção contra Deus. Em breve, tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. Irmão Robson, pode colocar sua oração aí, irmão. Vamos estar orando, né?
Em nome de Jesus. Pode colocar a sua oração aí. Não está orando pela Patrícia, aquela que estava para ter o bebê. Nós vamos continuar orando pela vida dela, tá, irmão? Vamos estar orando pela vida dela. Deus abençoe. Os irmãos quiserem colocar também seu pedido de oração, pode colocar, tá bom? Depois a gente vai estar orando em nome de Jesus. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí também, tá bom? Depois a gente faz dar a resposta. Aquilo que tiver ao meu alcance também, tá bom? Não sou o dono da verdade e não me coloco acima de ninguém, tá bom? Sou igual a você. Legal? Deus abençoe você, meu irmão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, da Patrícia, onde ela está, e de meus irmãos que estão nessa live e aqueles que vão assistir, sobre a família deles, sobre a saúde deles. Todos dizem amém. Quem diz amém, a gente fala assim na igreja. Quem diz amém, aperta a mão de alguém. Como você está na sua casa, quarentena na sua casa, quem diz amém, aperta a mão de alguém. Aperta a mão de alguém na sua casa aí. Deus te abençoe. Eu vou apertar a mão da minha galera aqui. Meus filhos, da minha esposa, né? Até do cachorro. Né? E você aperta a mão do seu parente e amigo aí, ó. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.